Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal, coloquem gosto, ouçam até ao fim e baixem o aplicativo da Rádio Transforma. Estamos em Portugal a sair de uma campanha eleitoral. No próximo domingo iremos votar. E era importante que se refletisse sobre as propostas das várias correntes políticas relativamente às eleições. No que toca aos impostos, já falámos no programa anterior. Falaremos hoje do peso do Estado na economia. Determinados partidos políticos, nomeadamente a direita, fala muito da necessidade de diminuir o peso do Estado na economia. Como se o peso do Estado na economia em Portugal fosse grande coisa. O peso do Estado na economia em Portugal representa apenas cerca de 3,8% do produto interno bruto. Retirando-lhe o Serviço Nacional de Saúde, particularmente os hospitais, seria apenas de 2,8%. E isso contrasta com outros países que têm participações do Estado na atividade económica muito superiores, da casa dos 7%, 10%, 9%, como é o caso da Alemanha, à volta dos 10%, como é o caso dos países nórdicos, e cerca de 23%, como é o caso da própria Áustria. E não é pela participação do Estado na economia desses países que eles são atrasados. Bem pelo contrário, eles são os mais desenvolvidos do mundo. O que é que se diz da participação do Estado na economia? Diz-se que as empresas públicas são ineficientes, por um lado. Ora, a ineficiência é algo que se deve discutir muito. Nós temos em Portugal um exemplo no que toca à eficiência das empresas privadas. É o caso da EDP, o caso das telecomunicações e o caso dos Correios. Ora bem, quando a EDP era pública, ela funcionava como funciona agora, em boas condições e com preços mais baixos ainda. Mas essa empresa dava dinheiro ao Estado português, através dos seus lucros, e aquilo que sucede agora é que, além de preços mais elevados, pois a EDP dá dinheiro ao Estado chinês. É esse o resultado da privatização da EDP. Quanto aos Correios, é verdadeiramente escandaloso aquilo que sucedeu, porque além de se ter dado a possibilidade dos Correios terem um banco, coisa que nunca sucedeu anteriormente quando os Correios pertenciam ao Estado, agora aquilo que sucede é que os Correios são muito menos eficientes, pagam muito menos aos seus trabalhadores e o serviço é muito pior e muito mais caro. Estes são os resultados da privatização. Portanto, está por provar a eficiência superior da EDP. A PT, a Portugal Telecom, não era, quando pertencia ao Estado português, inferior à empresa de telecomunicações que resultou da privatização da PT. Portanto, está por demonstrar a ineficiência das empresas públicas, desde que haja um rigoroso estatuto do funcionamento dessas empresas e exigência de eficiência e não do fazer das empresas públicas um instrumento do Estado e da utilização para fins partidários dessas empresas, mas a utilização dessas empresas em favor de toda a comunidade. Outra questão levantada com a existência de empresas públicas é a importância das privatizações para diminuir o déficit público. Foi isso que sucedeu em Portugal, privatizou-se muito e, ao desbarato até,
Por exemplo, a EDP foi vendida por um preço muito inferior àquilo que deveria ser e privatizou-se para obter receitas imediatas. A verdade é que essas privatizações, aquilo que fizeram foi com que o Estado obtivesse receitas a curto prazo, que efetivamente a curto prazo diminuíram o déficit público, mas a longo prazo prescindiu-se de receitas. A EDP dava muito dinheiro ao Estado português, os Correios davam muito dinheiro ao Estado português, a PT dava muito dinheiro ao Estado português, assim como a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos dá centenas de milhões por ano ao Estado português. O Estado português investiu lá agora, mas vai recuperar esse dinheiro. E a Caixa Geral de Depósitos é uma enorme fonte de receitas para o Estado português, isto é uma enorme fonte de receitas para todo o povo. E é evidente que, sendo as empresas importantes privadas, que elas levem a cabo o maior dinamismo da economia. Não é evidente. Não está provado isso. Não está provado que os lucros não sejam transferidos para offshores. O que é que está a suceder com a economia portuguesa, como nós sabemos agora, através dos Panama Papers e de outras investigações? Uma boa parte dos lucros da economia portuguesa foi transferida para offshores. Mas uma boa parte também é transferida para consumos sumptuosos, desde os barcos, iates, aviões, carros de preços elevadíssimos. Portanto, tudo isso acaba por pesar também de uma maneira negativa na eficiência das empresas e isso é característico das empresas privadas também. Por outro lado, frequentemente as empresas privadas utilizam o próprio Estado. Repare-se, agora, com a Covid-19, esta crise da economia da Covid-19, precisamente aqueles que pretendiam a diminuição do peso do Estado na economia, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, particularmente a Iniciativa Liberal e outros, pois esses foram os primeiros a querer que o Estado pagasse os problemas, a crise que a economia privada teve em consequência da pandemia. Isto é, eles não querem o Estado, mas quando precisam do Estado, são os primeiros a recorrer ao Estado. Mais, eles dizem que não querem o Estado, mas socorrem-se o Estado, nomeadamente para a corrupção. Nomeadamente, por exemplo, é o caso das parcerias público-privadas, que foram um instrumento enorme de drenar a riqueza do Estado para os privados. Tomemos o caso da parceria público-privada da Lusoponte, que aquilo que fez foi algo absolutamente escandaloso, que ao fim de tantos anos, ao fim de mais de 30 anos, o país ainda está a pagar, de uma maneira absolutamente escandalosa, uma parceria público-privada escandalosa, ruinosa e feita precisamente por aqueles, no caso concreto pelo PSD, por aqueles que dizem que o Estado não deve intervir na economia. Intervém sim, mas para favorecer a Lusoponte, uma empresa privada, que aliás tem como administrador um antigo ministro da tutela do próprio PSD. Um verdadeiro escândalo que Portugal não se livra. Portanto, ao contrário do que se diz, não há mais eficiência, não há grandes vantagens com a privatização. Há, pelo contrário, vantagens com a existência de empresas públicas. E a primeira é que elas não fazem a concertação de preços como fazem as empresas privadas. Repare-se que, volta e meia, as grandes empresas privadas, os bancos, ainda recentemente, bancos privados que que foram acusados e foram multados por concertação de preços,
Empresas como as empresas de grande distribuição, as Sonai, Pingo Doce e outras, ainda recentemente multadas pela concertação de preços, e empresas como a Galp, que é um verdadeiro escândalo, está ali à mostra de toda a gente. Nós percorremos o país, nós percorremos todo o país e aquilo que vemos é que ao longo das autoestradas os preços são absolutamente iguais nas gasolineiras. Pese embora eles tenham custos de exploração muito diferentes. É óbvio, só o regulador é que não vê, é óbvia a concertação de preços, em prejuízo do consumidor, em prejuízo da economia nacional. Se o Estado tivesse intervenção, certamente que esse tipo de situações não aconteceriam e o Estado criaria empresas que atenderiam ao interesse público, não constatariam preços e poderiam ter preços mais baixos do que aquilo que sucede atualmente nas empresas privadas, que concertam a sua atividade em prejuízo do interesse público. Por outro lado, seria uma forma também de fazer com que o Estado tivesse a possibilidade de dirigir a economia no sentido de uma maior eficiência. Isto é, está demonstrado, nomeadamente através de exemplos em todo o mundo, que a intervenção do Estado em determinados setores em que não é certo o futuro da economia, não existem garantias de que determinadas atividades sejam absolutamente lucrativas, nomeadamente em investimento em tecnologias de ponta, que seja absolutamente lucrativo, não é garantido, e então o Estado teria um papel fundamental no desenvolvimento desse tipo de atividades de investigação em tecnologias de ponta, em ciência de ponta. Por outro lado, no investimento em infraestruturas, o Estado português, quando investiu nas infraestruturas em Portugal, investiu nas infraestruturas rodoviárias e, neste momento, o país, por força do investimento do Estado nas infraestruturas rodoviárias, tem vantagens competitivas enormes relativamente a outros países. Investiu também nos portos, não tanto, mas investiu também nos portos e isso dá vantagens comparativas também. E devia investir mais nos caminhos de ferro, está agora a investir-se, vai-se investir mais se a política atual continuar ou for até aprofundada, investindo nos caminhos de ferro, sobretudo, que dão vantagens comparativas e, sobretudo, para Portugal, que está no extremo ocidente da Europa, que permite a ligação muito mais rápida, muito mais eficiente e com muito menos custos em relação à Europa. Um exemplo final da eficiência da intervenção do Estado no que toca à criação de infraestruturas e no que toca à economia é a diferença entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos abdicaram da intervenção do Estado, do investimento do Estado em grandes infraestruturas. E, por isso, os caminhos de ferro, a rede de estradas e autoestradas, de aeroportos, de portos nos Estados Unidos, que aliás alguns portos estão a ser transferidos para a propriedade de empresas chinesas, é outra questão interessante. Os Estados Unidos, nessa área das infraestruturas, estão muitíssimo atrasados em relação à China. A China tem uma alta velocidade que é igual ao somatório da alta velocidade ferroviária em todo o mundo. Portanto, a China, no que toca aos comboios, está em condições competitivas muito superiores. Assim como no que toca às estradas e aos portos. Os portos e as estradas, autoestradas chinesas, são de longe melhores do que a rede idêntica dos Estados Unidos. E daí a China ter um crescimento económico muito superior ao dos Estados Unidos, os Estados Unidos estarem em declínio e a China estar em ascensão, precisamente porque a intervenção do Estado na economia, nomeadamente na criação das infraestruturas, foi muito mais eficiente, muito superior à dos Estados Unidos. Está demonstrada, portanto,
a falácia dos argumentos de certos partidos políticos, da ala direita do espectro político português. Está demonstrada a falácia deles no que toca à intervenção do Estado na economia, e é importante que os portugueses reflitam nisso e no próximo domingo votem com a consciência esclarecida do sentido do seu voto. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.